Controlar toda a cadeia de produção. Isso tem nome. Isso se chama verticalizar. E na saúde, isso acontece bastante. Chamamos aqui o Dr. Felipe Ribeiro, sócio gestor da SOS Consulta, que está lançando o SOS Cartão. E ele veio explicar para a gente, falar para a gente como é que se coloca na prática, como é que ele começou, como é que ele faz. Então acompanhe aqui, que foi uma aula de implementação de um novo negócio. Seja bem-vindo a mais novo episódio do Segue o Plano. E o último da temporada, Potiguar. Estamos terminando o ano. O podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje vamos bater um papo com Felipe Ribeiro, cirurgião vascular e endovascular, atua nas áreas de ultrassonografia vascular com Doppler, bem como nos diversos campos da angiologia, cirurgia vascular e endovascular. E principalmente diretor clínico executivo da clínica SOS Consulta. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado Polaro, obrigado equipe toda. É um prazer estar aqui contigo. Cara, então bora falar de negócio. Na verdade, vamos falar de verticalização de negócio na saúde. Felipe, antes da gente entrar nesse tema, tu consegue explicar pra gente o que tu entendes, como é que tu consegue colocar isso no teu negócio? O que é verticalizar o negócio? Verticalização é um termo um pouco amplo, talvez a melhor forma de explicar isso e conceituar para quem não é tão da área. A verticalização seria você colocar dentro do mesmo serviço uma cadeia de elementos ou uma cadeia de produção que consiga ser realizada em todo um ecossistema. Então é como se você aproveitasse aquele ambiente, aquela estrutura, aquela operação, para que você conseguisse fazer desde o atendimento até a cirurgia mais complexa, né? Digamos aí numa situação de um hospital. Então, você atender o cliente em todas as demandas possíveis dentro da área da saúde seria uma forma de verticalização. E aí, no nosso caso, a gente começou com o cartão SOS Saúde, que é uma das formas da gente fazer a verticalização, que seria a gente crescer ali, dar um up em nosso faturamento, aumentar a aquisição de clientes, melhorar essa chegada até o cliente através da recorrência, né? O cliente que paga eventualmente ali o nosso plano e faz o consumo de vários serviços e vários tipos de procedimentos, inclusive cirurgia, pela facilitação que a gente tem dentro do nosso ecossistema que está instalado. Então hoje nós somos uma clínica que se posiciona em saúde acessível e permite que o cliente tenha recorrência de pagamento para usar vários dos nossos serviços e poder ter a porta também de entrada para cirurgias, procedimentos, e isso a gente chama exatamente de verticalizar, ele poder circular em todas as esferas da saúde dentro aí do nosso serviço. Eu posso dizer então, Felipe, que tu tens o controle de toda a cadeia do atendimento, desde a entrada dele no teu negócio até aquela consulta, caso precise de algum procedimento mais complexo, até alta. Tu tens o controle de toda essa cadeia. Isso, a gente tenta aí ter esse controle de toda a cadeia. Óbvio que nós ainda não temos dentro da clínica SOS um setor de alta e de média complexidade, mas a gente faz ingerência em cima disso. Então a gente consegue... Parceiros. Oi? Tem parceiros. Tem parceiros, exato. Então a gente não tem a alta e a média complexidade interno, portanto a gente não tem internação e tudo, mas a gente tem a facilitação para isso. A ideia é que o cliente possa ser abraçado por esse sistema e a gente consiga atendê-lo, né, em diversas nuances que incorrem dentro da área da saúde. Cara, tu falaste uma palavra que eu particularmente gosto muito. Estou pensando até em fazer uma blusa, viu, Potiguar? E a palavra é recorrência. Recorrência, para mim, eu escuto previsibilidade. Sim. E quando a gente tem previsibilidade, a gente tem segurança nas tomadas de decisão. Onde eu quero chegar, Felipe? Isso é um dos motivos que te fez estruturar esse modelo vertical. Tu sempre, quando começou a SOS, tu é um dos fundadores, né? Tu sempre pensou nessa verticalização ou o mercado foi te levando? Qual foi a motivação que te levou, cara? Tu consegue passar pra gente? Dentro do nosso plano de negócio, lá atrás, 6 anos atrás, a gente tinha isso como um alvo, né? Em algum momento chegar nisso. E a gente veio crescendo, né, de faturamento ao longo dos anos e crescemos assim de uma forma bem robusta. E a gente percebe que, apesar de todo esse crescimento, a gente ainda tem, principalmente por conta da facilidade que nós damos ao cliente de parcelamentos, a gente tem aquela dificuldade de fluxo de caixa, a não ser que a gente faça essas antecipações. Então, a gente entendeu que era o momento, talvez,
de entrar nessa verticalização, como previsto ali 6 anos atrás, para que a gente pudesse ajudar nesse fluxo de caixa, né? E que isso, a recorrência entrando, desse um pouco mais de previsibilidade para o nosso mês, a gente não ficasse à mercê, né, de taxas de cartão e de negociações com essas operadoras financeiras como tem hoje. Então isso a gente entendeu como um momento adequado, já pelo tamanho que nós temos, o nível de atendimento, são mais de 2.500 atendimentos por mês, e já temos um público mais fiel, então consideramos ali que talvez fosse um momento mais propício para que isso pudesse ser alavancado. Pô, legal. 2.500 atendimentos por mês. Isso aí, levando em consideração que é um público-alvo para a tua recorrência, te dá uma previsibilidade excelente, né? Te dá uma segurança de trabalhar. Exatamente. Tu falaste uma palavra, fluxo de caixa. Na verdade, eu acho que o fluxo de caixa ele define todo um ano aqui do podcast. É algo que a gente vem falando há muito tempo, né? Que é o dinheiro que realmente está na conta. Sim. E a galera não consegue entender isso. Principalmente a galera da saúde, porque quem trabalha na saúde, em regra, trabalha com plano de saúde. Sim. E plano de saúde, querendo ou não, é o quê? 70%, 80% do mercado aqui na nossa região. Exato. E o cara que trabalha com plano, ele vai receber o quê? Com 90 dias depois? Exato. Isso aí, se não tiver um controle bem feito, ele quebra. Exatamente. Então, tu vieste com esse modelo muito para não ficar refém disso. Posso falar isso, então? Exato. É uma estratégia. A nossa estratégia da clínica desde o começo foi nunca depender dos planos, exatamente por conta dessa falta de previsibilidade e negociação dos planos. E glosas, a gente precisaria necessariamente ter ali um setor, né, de faturamento médico exclusivo só para isso. Então, a gente entende que isso é um modelo que na nossa concepção, ele é, da maneira como está hoje a saúde, não sei até que ponto tu concordas com isso, mas para mim é um modelo falho que um dia vai acabar. Não, para mim é questão de tempo para explodir. Não é se, é quando. Né? Exatamente. Quando é um castelo de cartas que uma hora vai cair. Então, a maneira como a saúde suplementar está estruturada hoje, você falou aí, 70%, 80% do mercado de saúde, talvez realmente ali 60%, 70% dos médicos trabalhem na saúde suplementar, mas se a gente fizer conta, a saúde suplementar a nível Pará, ela representa menos de 10%, né, de cobertura. Você vê, pô, que absurdo, 9 milhões de pessoas, menos de 10% tem cobertura de saúde e desses 10% que tem cobertura de saúde, todos estão sendo briga de foice para disputar esse cliente. Né? E o restante que não está? Tudo à mercê do SUS, exatamente de clínicas como a nossa, com essa ideia mais disruptiva na saúde, né? de atender com qualidade a preços mais baixos, favorecendo ali o profissional e favorecendo o cliente. Então é um pouco isso. Cara, tu trouxeste um dado muito legal que corrobora muito com o que a gente fala. Tu falaste 10% da população tá com cobertura, né? Isso. Tem um dado, Felipe, do Ministério do Trabalho que ele fala que a classe média, que é 10% da população mais rica, ele ganha ali aproximadamente R$3.000 por mês ou mais. Sim. Então bate muito com esse dado que a gente traz, que a gente sempre fala do Ministério do Trabalho. Só que aí fica um mercado consumidor de 90%, pô. É muita gente. Ricardo, mas é 90% que não tem dinheiro. Será que não tem? Exato. Tu és a prova que tem. Eu acho assim, basta trabalhar. A verdade é essa. Uhum. E uma pergunta agora mesmo de empresário para empresário. Tu falaste que tu estava no teu plano de negócio, vira essa questão da recorrência, do cartão do SOS e tudo mais. Teve investimento alto para essa transição, Felipe? Ou foi uma coisa já que realmente o teu próprio negócio já pedia? Porque a gente sente às vezes que o negócio ele te pede uma evolução. Ou tu realmente tivesse que investir dinheiro ou só questão intelectual mesmo? Não, o mais interessante é que realmente o investimento para fazer essa virada e lançamento de produto, ele não teve um custo dispendioso, não. A própria operação, da maneira como já estava estruturada, dentro do setor administrativo, financeiro, a gente conseguiu deslocar ali pessoas para atuar um pouco nisso e teve gente externa, né? Participação externa de pessoas que não são contratadas, são com um nível de parceria, PJ, que estão alavancando isso para a gente. Então, até o momento foi um custo baixo, né? Um custo ainda, para o que isso vai se tornar, ainda pequeno. Para 4 ou 5 meses ali de que a gente startou o negócio mesmo, a gente já está acima de 250 vidas, que é um número bem interessante. 10% do teu público médio, né? Exatamente. E o nosso foco no momento é muito mais o público de PJ, né? Mas o que tu comentaste, antes de entrar nessa nuance. A gente percebia que o público lá dentro até pedia isso. Então, cada vez mais aparecia aquela situação de pessoas procurando. Pô, você não tem um cartão aqui da empresa? Não tem um cartão? Eu quero pagar a recorrência, eu sempre venho aqui. Então, isso acontecia com certa frequência. Então, isso, junto com o nosso momento, eu entendi que talvez já fosse a hora, né, da gente fazer essa alavancagem com essa verticalização. E até me perdi o que eu ia...
A questão de investimento, se teve investimento ou Sim. não, foi natural? Foi bem natural, não teve um investimento tão robusto, acho que é uma coisa que tem se tornado aí bem tranquila, dando para absorver com a operação. Na verdade, o que eu vi é que, na verdade, tu escutaste, tiveste uma escuta ativa do que estavam te pedindo, né? Sim. Tu falaste, falavam, pediam, eu quero recorrência, eu quero pagar por mês porque eu tô aqui. Exato. E é difícil tu ver um empresário com escuta realmente ativa. Eu falo muito até no escritório. Não é só ouvir, é escutar. Porque ouvir todo mundo ouve e tal, mas será que tu absorve e tu realmente entende o que o cara está te pedindo? É uma visão diferente. Só quem está aí na ponta mesmo consegue ter essa clareza, Felipe. E falando em clareza, cara, como é que tu mantens esse negócio sustentável? Porque assim, provavelmente tu tem a tua ficha técnica e tem alguns serviços que são mais caros que outros. Isso. E eventualmente a margem vai ficar apertado. Isso, como foi esse teu planejamento, cara? Tu realmente tem uma média de custo aí fixo? Tu tens uma planilha, um Excel? Como é que tu trabalhas isso aí? Esse é um ponto bem interessante. Então, antes da gente lançar isso de fato ali para o mercado, divulgar os 4 cantos, a gente precisou fazer alguns testes internos. E aí o meu programa piloto foi o seguinte: em janeiro, né, desse ano, a gente startou ali com 40 funcionários de empresas parceiras, de pessoas até parentes próximas a mim, um modelo piloto para entender como aquilo ali ia se comportar. Então a gente estudou durante 6 meses e aí eu percebi, né, que havia, em termos de gastos e de sinistralidade, vamos chamar de sinistralidade para quem não conhece, basicamente a divisão, a razão entre o consumo financeiro e o que foi pago. Então a gente espera, a nível de plano de saúde, por sinal, até como dado interessante, a maioria dos planos de saúde hoje no Brasil estão com sinalidade acima de 100%, ou seja, gastam muito mais do que recebem. Né? E sinalidade boa para esse mercado seria pelo menos abaixo de 90%. Enfim, a gente, calculando a sinistralidade desses 40, em 6 meses, viu uma sinistralidade abaixo de 70%. O que foi bem interessante. E a recorrência de uso de sinistralidade, que eu chamo de sinistralidade de pessoas utilizando, a gente percebeu uma média de 7 pessoas das 40 utilizando por mês. 20% das vidas utilizando. Então, basicamente quase 20% das vidas utilizando com essa recorrência mensal. Então, a gente, com base nisso, entendeu o cálculo de quanto que a gente deveria cobrar. Hoje o plano está no valor de R$50, mas ele não tem cobertura total. A gente começou com um projeto piloto já assim, só fez algumas expansões a partir de agora, de agosto. Então, a cobertura dele não é simplesmente como um plano de saúde. Ele não pode ser um plano de saúde de fato. Então, ele não cobre absolutamente tudo. Ele cobre um pool de serviços que dá para qualquer adulto de meia idade, até 60 anos, ter ali consultas regulares ao longo do ano de mais de 6, 7 especialistas. Eu posso falar que foi meio não, tu com conhecimento da saúde, tu sabes aí, tipo, entre aspas, o protocolo do ano, um homem adulto tem que ir em tal médico ao longo do ano. Exato. Fazer aquele check-up e tu fizeste esse pool de serviço baseado nesses dados. Então a gente instituiu, uma das coisas que a gente instituiu depois desse cartão foi, por exemplo, o clínico todo dia. Hoje em dia, ainda que a gente não tenha demanda, a clínica banca todo dia ter um clínico geral. A ideia é que o clínico geral seja a porta de entrada, porque o que acontece? O beneficiário do plano, do cartão, ele não vai ter direito a ir, por exemplo, em mais de 5 especialistas no ano. São 6, na verdade. 6 especialistas no ano. Então, é muito melhor para ele passar no clínico e ter um direcionamento. Assim como funciona, por exemplo, no NHS em Londres, né, na Inglaterra. Então, você primeiro passa por um clínico para que haja um direcionamento. Essa cultura é um negócio que tem que ser trabalhado, mas o pessoal do marketing é orientado exatamente para que haja uma canalização para o clínico. E aí o clínico ele pode ir quantas vezes ele quiser. Então, se o cara tem um resfriado, quer ir no clínico, vai, está coberto. Tem uma diarreia, vai, está coberto. Tem dengue, vai, está coberto. Então, o clínico é a porta de entrada para esse cliente do cartão. Tá? O clínico é o custo que a gente assume para que o cliente do cartão beneficiário seja bem atendido e a qualquer momento. Esteja assistido aqui. Os especialistas, aí ele tem uma limitação. Então, são 6 especialistas, basicamente, ao longo do ano, e com alguns exames que também estão cobertos, entre eles eletrocardiograma, mamografia, ultrassom de mama, colposcopia, transvaginal, enfim, tem alguns outros exames que estão cobertos e check-up de laboratório também tem cobertura. O nosso foco inicial desse plano foi a gente atuar ali com o pessoal empresário, pequenos e médios que não podem oferecer planos de saúde que
que tem ali cobertura hospitalar, etc., mas que tem interesse de agregar algum valor, né, para a retenção, pelo menos, de funcionário. E é onde a gente está buscando. Uma empresa de até 50, 40 funcionários que queiram dar esse serviço aí Cara, então, 2 pontos. Tu falaste muito no marketing com o cliente para educar ele. Então, a educação do cliente faz muito sentido nesse teu modelo de verticalizar. Sim. Até para ele usar de forma correta e não aumentar a sinistralidade. Posso dizer isso? Exatamente. A ideia é essa. Inclusive, isso funciona para tudo na vida, né? Desde a saúde como para negócio. A prevenção é sempre o melhor caminho. Exatamente. Previne para depois não gastar muito lá na frente. Agora, entrando em cliente. Tu falaste muito que o cara vai ser atendido, mas eu escuto muito falar que eu vou falar com o empresário para oferecer para os funcionários. Nesse sistema de verticalizar, eu posso dizer que o teu negócio é focado muito no empresário, para os seus funcionários, ou o negócio da verticalização que é muito focado realmente em quem gera, entre aspas, a riqueza, que é o empresário, para dar esse valor agregado. Tu consegue me dizer como foi que tu pensaste no teu público-alvo? Esse público-alvo inicial é muito mais para uma controladoria interna. Então, para a gente, no momento como ainda é um projeto inicial, né, que está engatinhando ainda e que pretende crescer, é muito mais fácil a gente ter uma controladoria financeira com 10 empresas, cada um com 50 funcionários, do que a gente controlar individualmente 500 clientes. Tá? Então, é meramente uma estratégia. Então, é uma estratégia para que a gente possa crescer, criar robustez, entender como o nosso cliente está funcionando. E a ideia é que quando a gente chegue com 1000 vidas, a gente pare, estude novamente, veja como a coisa está andando, sinistralidade, vê os números e reequipar, digamos assim, a equipe para que a gente possa crescer ainda mais. Crescer sempre sustentável. Exato. Então, isso foi mais ou menos mais uma estratégia mesmo operacional para que a gente não crie um estresse interno de cobranças individuais, né, de pessoa física, que é muito mais complicado. Entendi. Então, eu posso dizer que o teu público definido realmente são as empresas. No momento, sim. A gente abriu para algumas PPFs, mas ainda... para testar? Exato. São e como é que tu comunica para eles, cara? Tem alguma estratégia específica? A gente está com um time comercial. Né? Então, a gente começou com um time comercial em outubro. E aí é um time comercial que, através de rede de contatos, telefone, amigos, enfim, Instagram, Facebook. Mas tu tens uma captação ativa? Tem uma captação ativa com o time comercial. Tem um time comercial ativo, com a previsão agora de janeiro a gente ter 2 times comerciais ali quase que competindo entre si. Pô, legal, Felipe. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com alguém que tem um setor comercial ativo assim. Aqui no escritório a gente tem. Uhum. E eu acho que o empresário que não entende que captar ativamente um cliente, ele está meio que fadado a quebrar. Sim. Porque se for só esperar indicação ou aquela questão que está muito na moda orgânico, eu particularmente não acredito muito no orgânico. Se eu não for atrás, eu não consigo. Uhum. Então é uma filosofia tua mesmo, do teu negócio, sempre teve esse setor comercial lá, cara? Não. A gente, quando lançou o cartão, entendeu que isso era muito importante. Precisava. Essa parte do comercial, a gente tinha, digamos, alguns funcionários que internamente exerciam um pouco isso. Então, a gente já tem parcerias com empresas locais ali já há algum tempo, mas aquelas parcerias de fatura. Olha, eu vou mandar um funcionário, vou mandar outro e pago no mês que vem. É diferente do cartão que dá um pool de benefícios já coberto. Para essas empresas, a gente já tinha alguns funcionários internos nossos que trabalhavam na parte de supervisão e gerência da clínica que faziam visitas. Não? Então, às vezes, a empresa pedia, olha, vamos fazer aqui uma campanha de saúde, falar sobre segurança do trabalho, falar sobre postura no trabalho, vocês não conseguem mandar alguém para falar aqui conosco? A gente mandava. Então, já tinha umas parcerias muito pontuais nesse sentido. Aqui pode ser que foi era um embrião do teu setor comercial, exato, essas reuniões, essas palestras. Exato. Não era um time comercial dedicado só para isso. Hoje existe. Hoje tem. Um time comercial. E tu vê diferença, cara, na conversão? Tu sentiu algum aumento no faturamento? Sim, a gente tem observado, inclusive essas 250 vidas é resultado disso, né? De ter gente realmente ativamente buscando esse cliente para nós. Cara, e em termos de desafios, cara, vamos falar aqui do mercado de saúde do Pará, aqui daqui em Belém, né? Ser mais específico. Como é que tu vê, como é que tu enxerga isso para o futuro? Tu acha que realmente tem margem para se trabalhar como tu estás trabalhando? Apesar de eu acreditar que tu acha que tem, porque tu está investindo, né? Uhum. Mas é que eu falo com muita gente, Felipe, fazendo um parênteses grande, e tem muita gente que eu vejo que está desacreditada, cara. Porra, e quer ir para São Paulo, quer ir para o Rio, quer ir não sei para onde.
A nossa convicção é que aqui é a fronteira do Brasil, a fronteira econômica, o dinheiro está aqui, a concorrência é menor aqui. Sim. Eu acredito muito que falta só as pessoas saberem fazer negócio aqui, que para mim ainda não sabem de forma coerente, intencional. Como é que tu vê aqui a nossa região, cara, para fazer negócio? Porque, querendo ou não, tu estás aí num nicho onde o plano de saúde não cobre, a pessoa não quer ir para o SUS, é um limbo aí, cara, onde a pessoa, cara, o que é que eu faço? É mais ou menos isso a tua visão de mercado? Eu vejo ainda de forma próspera exatamente esse setor de saúde que atua nesse limbo, nesse ato que é deixado pelos planos, pelos seguros de saúde, pelos planos e pelo SUS. A demanda de saúde ela é praticamente infinita, né? A pandemia mostrou que é o que não para, a saúde não para. Exato, é um poço sem fundo, assim. Então, a gente tem de um lado, né, prestadores que estão cada vez mais no gargalo, principalmente porque dependem dos planos de saúde para recebimento de valores. Os planos de saúde, com as liberações da ANS, cada vez mais aumentando o rol de procedimentos de cobertura, que estão cada vez mais caros. A inflação de saúde não para de crescer, é muito acima da inflação brasileira. Então, você tem um setor ficando cada vez mais caro, governo colocando gargalo para que haja cobertura, medidas judiciais assim, absurdas. Uma coisa que tem se falado muito hoje, a parte de TEA, né, transtorno de espectro autista e outras doenças da infância, da parte neuropsicológica e tudo, são demandas extremamente caras e acabam gerando uma sinistralidade para os planos de saúde que não estavam tão habituados. Que não estava nem previsto. É por isso que não tem como cobrar e metrificar, porque não estava previsto. Exato. Também, né? E era um setor de idade que no passado, né, era um setor que pagava para não usar. Hoje não, é um setor que não se cobre mais. Né? Que é igual o idoso, entre aspas, né? Que dava, entre aspas, prejuízo, que usava muito. Antes só o idoso dava prejuízo, hoje não, tem um espectro grande na faixa de idades menores, né? Com transtornos psiquiátricos, psicológicos, neuropsicológicos, que geram muito isso daí. Então eu vejo que a saúde ela vai ter que se reorganizar em algum momento. Eu acredito, assim, talvez uma hipótese, né, uma das saídas seja exatamente o trabalho com pequenos seguros de saúde, que não sejam aqueles seguros tão robustos. É como se você fosse conscientemente pagar literalmente pacotes, né, de resolução de saúde. Então imagina que é o seguinte, eu quero me resguardar contra cirurgias de média complexidade. Eu vou colocar, por exemplo, uma fratura de perna, uma vesícula, um apêndice, uma hérnia, uma retirada de tumor de pele, e aí você paga uma faixa financeira para aquilo, mas você sabe que está pagando para aquilo, eu tenho cobertura para aquilo. Mas você não pode ter cobertura para uma neurocirurgia de 15 horas, mas já vai ser outra coisa. Então, para que as pessoas comecem a pagar algo preventivamente e que saiba que vai estar coberto. Não dá para simplesmente ter uma cobertura infinita. Que é pelo menos uma cobertura básica, porque hoje, querendo ou não, o cara está assim, ou ele é coberto ou ele está para o SUS. Tu não tens aqui um meio termo e teu foco muito é esse meio termo. E atuar com transparência. Assim, não dá para eu pagar... E as pessoas assim, não têm educação, no fim das contas, para entender isso. Não dá para eu pagar um plano de saúde de R$500 e achar que a empresa... Enfim, tem que ter condições de cobrir um custo de R$1 milhão para mim. Isso não funciona, entendeu? Não dá. E a cultura é essa, né? A cultura é essa. Eu pago aqui R$500 por mês, eles têm que me cobrir. Cara, mas qual é a saúde, né, financeira de uma empresa dessa para atuar com várias pessoas aumentando a sinistralidade? É difícil. Cara, então, é muito difícil até porque envolve cultura, aquela cultura de que o empresário ele sempre quer explorar alguém. E não é por aí, né, cara? Se não tiver uma empresa saudável, não tem como a empresa prestar um serviço. Exatamente. Não é? Como tu falaste, porra, o cartão SOS vem aqui e te dá um conjunto de serviços durante um ano, que eu acho uma ideia, porra, fenomenal, que é a média do que o cara usa, provavelmente. Exato. Pô, mas eu quero que tu faça uma cirurgia do parto da minha mulher. Não vai fazer, pô. Exato. Né? É realmente educar o cara para ele entender o que ele está contratando e ele vai receber. Exato. Simples assim. Isso. Diferente do plano de saúde, que é onde eu quero chegar. Tu vê o plano de saúde como teu concorrente? Não. Aí eu te pergunto, quem é o teu concorrente? O nosso concorrente hoje são clínicas semelhantes com ideias semelhantes. Só que o que acontece? Um dos diferenciais nossos nessa montagem do cartão é que a gente oferece serviço dentro do preço cobrado. A grande maioria dos cartões de benefício, eles são cartões de benefício para desconto. O nosso não. O nosso é um desconto cartão... em outros lugares. Desconto interno. Então, por exemplo, você paga um cartão de benefício da clínica X, só que quando você consumir qualquer serviço, você vai ter ali 40, 30, 20% de desconto em cima dos serviços dele. Então, você paga para ter acesso ao desconto. Tá? Aqui não. Então, a gente
tem o acesso ao desconto do que não está coberto, mas você tem Mas tem algum serviço coberto? Tem o pool de serviços cobertos que você sabe que vai poder usar. Então, penso, estou resfriado, não preciso ir numa UPA. Vai no clínico, vai ter clínico todo dia. Então, teve uma diarreia, estou passando mal, não precisa ir na UPA, tem um clínico para atender, tem um clínico todo dia. Então, preciso fazer um check-up de exame de sangue, está coberto, então já vou lá e pago e faço. Então, a ideia é um pouco essa. E a outra coisa que vai diferenciar a gente é a descentralização. Atuando nesse mercado já há algum tempo, a gente tem amizades, né, com clínicas parceiras, que a gente troca pacientes, troca serviços. Então, a gente tem hoje 6 clínicas parceiras que estão dispostas a atender esse nosso público, da nossa carteira de clientes, justamente para a descentralização. Então, a consulta médica, por enquanto não os exames, pode ser feito em qualquer um desses locais. E a gente tem gente em Marituba, Ananindeua, Icoraci, Barcarena, capaz de atender esse paciente com especialidades muito semelhantes. Legal. Então aí dá um interesse no seguinte, é um funcionário de uma empresa que mora em Marituba, quer passar lá perto, ligar para o nosso call center e a gente vai direcionar para lá. Tu ganhas capilaridade, tu consegue atender em vários outros locais. A ideia é ter capilaridade em toda a região metropolitana para facilitação da vida desse cliente. Cara, eu imagino como a gestão do teu negócio deve estar em um processo de mudança, porque na minha visão de fora, Felipe, para mim está claro que tu tens 2 grandes negócios dentro de um negócio só. Um é a questão do cartão, desse clube de benefícios aí que tu tens. O outro é o atendimento realmente da assistência na prática. Sim. Como é que tu, como gestor, lida com isso aí? Primeiro, tu enxerga que tu tem 2 negócios ou é uma visão minha só? Não, eu enxergo. A gente sabia que quando começasse isso a mudar, seria um outro negócio, né? E a gente está se preparando aí para isso. Exatamente, inclusive, uma discussão hoje pela manhã era exatamente na colocação de um novo administrador, digamos, para cuidar só disso. Só que a gente entende que ainda está muito no berço, ainda está muito incipiente, mas que em breve vai precisar exatamente de uma separação. Não tem nem bagagem financeira para isso ainda. Exatamente. Então a ideia é que isso realmente vire uma coisa até um certo ponto separada. Ao longo da nossa história da clínica, a gente sempre entendeu isso como um ecossistema de saúde em que você consiga ter conveniência em saúde. O cartão faz parte disso, mas também faz parte disso o que a gente criou de galeria de saúde lá dentro da clínica. Acho que você já deve ter visto, que você já foi lá. Hoje a gente tem ótica, tem que entrega o óculos em menos de 2 horas, tem laboratório internalizado nosso, tem clínica de fisioterapia e tem uma farmácia. Então a gente recebe muito feedback positivo e bom, né, de pessoas que vêm inclusive do interior, né, Marajó, interior nordeste e sudeste do Pará, e conseguem fazer todos os serviços ali, né? Então você ter o acesso a isso através do cartão também facilita e muito. Cara, né, eu posso dizer que realmente tu tens o foco do cliente já, quando tu falaste, o cara vai lá, e já tem acesso ao óculos, já tem acesso ao remédio, ao exame laboratorial. Então, realmente é o foco dele que tu te preocupa. Exato. É o que ele precisa dentro de um espaço da saúde. Exatamente. E uma pergunta mais mercadológica, Felipe. Primeiro, eu vou te falar a minha visão. Eu acho que o mercado da saúde hoje está cada vez mais descentralizado. Os grandes hospitais que foram a tendência na década dos anos 2000, eu acho que surgiram grandes hospitais, eu acho que perderam força. Uhum. Então, os micro clínicas, pequenos hospitais, pequenos centros de saúde estão ganhando mais espaço, até por conta da demanda, né? Uhum. Tu vai num hospital muito grande, tu encontra fila, tu encontra atendimento, entre aspas, ruins, pessoas desqualificadas, e eu acho que nos centros menores a gente vê um atendimento melhor. Tu enxergas essa tendência de tu teres vários pequenos espaços ao invés de um grande espaço para atender uma população muito grande, ou não? Os hospitais vão ter sempre o papel deles, né? Assim, eu acho que é difícil brigar ou querer ser competitivo com a área hospitalar. O que eu acho é que, assim, para níveis de baixa complexidade, que seria o setor literalmente ambulatorial, a gente consegue competir bem, né? Então, aquele paciente que realmente tem algo, uma condição de saúde ali que exija algo mais especializado, enfim, mais crítico, e sobretudo que tem um plano de saúde com cobertura hospitalar, ele vai tender sempre a ir para o hospital. Mas acho que a gente consegue brigar com segurança ali e de olho no olho para o cliente ambulatorial, que vai para consulta simples, para consulta de rotina e tudo mais. Inclusive, a gente recebe pacientes de vários planos de saúde exatamente que preferem a comodidade, né, de ir num médico bom. A gente tem hoje
todos os médicos que atuam conosco atuam em grandes hospitais de Belém. Então, a gente não deixa a desejar em nada em termos de especialidade médica, em termos do ponto de vista técnico do profissional que está trabalhando conosco. São de grandes hospitais aqui que trabalham com grandes operações. Então, às vezes o cliente prefere ir lá, tem mais comodidade, tem mais rapidez, é mais tranquilo, é mais fácil de estacionar, é mais fácil de encontrar o seu médico do que ir no setor hospitalar para ser atendido. Tu falaste uma coisa que eu achei interessante, que a gente concorre de igual para igual. E se eu fizer uma reflexão e falar que para mim tu não concorre, tu só trabalhas no nicho que eles não querem trabalhar, faz sentido? Talvez faça. Tem muitos hospitais que hoje, assim, eles enxergam a parte exatamente do ambulatório, né, do setor de ambulatório, de consultas de rotina, como um gasto necessário, algo que gera ali talvez a propulsão, né, de exames da parte do setor de diagnóstico, de ressonância, de tomografia, etc. e tal. E para isso, inclusive, eles colocam muito, às vezes, facilitações como até zero custo para o médico. Então, às vezes, tem muitos hospitais que fazem isso, né? Você olha, médico, você tem aqui o setor, você pode trabalhar, atender quanto você quiser, zero custo para você, tudo que você render é seu, né, pelo plano. Para exatamente estimular o médico a ir para lá e fazer essa produção. Então, o olhar deles para isso é como se fosse um setor mais de fomento e de necessidade, não tem como não ter, mas eles não olham com um olhar mercadológico em cima do setor de ambulatório. Até porque a maior fonte de renda deles está na hotelaria, né? Nos procedimentos e tudo mais. De média e alta complexidade. Então, provavelmente, por conta disso, eles não olham com tanto, entre aspas, carinho. Exato. Porque em termos de retorno não seja tão alto em comparação à hotelaria e as cirurgias. Seria esse mais ou menos o raciocínio? Sim, acho que sim. Acho que é um pouco por aí realmente. Cara, e sobre tecnologia, cara, dentro dessa verticalização, faz sentido tu investir em tecnologia? Faz sentido tu ter algum sistema? Me conta um pouco a questão do cartão da SOS Saúde, cara. Como é que funciona, se tu estás implementando ou não? A gente está... sistema é uma briga grande. A gente, dentro desse mercado, né, trabalhando só com particular e evitando planos de saúde, a gente acaba tendo muita personalização na cobrança. Então, a gente tem um diferencial dentro da clínica que é a aglutinação de serviços formando combos, né? Então, são combos de várias especialidades, da uro, da ginecologia, da cardiologia, são vários tipos de combos. E você parametrizar essas cobranças de combos dentro de sistemas tem que gerar uma personalização e cada clínica vai ter a sua. Então, a gente sempre teve muito desafio, já tivemos quatro grandes sistemas lá dentro e estamos em mudança de novo para outro sistema. E a ideia é que nesse novo sistema já venha acoplado uma gestão de carteira de clientes do cartão de saúde. Hoje a gente está usando um sistema terceirizado, mas que não conversa com o nosso sistema atual e a gente pretende evoluir para isso dali. Mas precisa, a gente tem usado planilhas, Excel, muito, e esse gestão para controle financeiro e um sistema, né, totalmente online que faz a parte de gestão de carteira de clientes, inclusive pessoa física consegue hoje entrar, tem um link no nosso site, vai direto no cartão se você quiser contratar exatamente o plano, né? Então, já contrata por lá, tem 1, 2 ou 3 dependentes, titular mais 1, 2 ou 3 dependentes, contrata, paga, coloca o cartão e já vem para a nossa base de dados. Tipo, eu aqui da Polar, se quiser entrar lá e fazer o contrato para os funcionários, eu já consigo fazer lá no site tranquilo, de forma bem tranquila. Exatamente. Porra, legal. E Felipe, eu queria falar agora de um pilar muito interessante, na verdade um dos mais importantes de qualquer negócio, pessoas. Cara, eu vejo aqui que tu tens basicamente dois grandes tipos de tecnologia chamada pessoas. Um é que é realmente da assistência, o médico, o fisioterapeuta, o biomédico, enfim, a galera mais técnica e a galera mais do administrativo. Como é que tu lida com elas? Porque, querendo ou não, é um modelo complexo para as pessoas entenderem, né? É um modelo que nem todo mundo tem essa visão, esse entendimento do que é verticalizar, e é um modelo que tem muitos personagens. Exato. Como é que tu equilibra essa comunicação, como é que tu fala, como é que tu educaste essa galera antes? Porque eu entendo que tu meio que educaste elas antes para poder começar esse novo negócio. Sim. A gente... É sempre muito difícil nós... como é que eu posso dizer? A gente deixar algo extremamente preparado. Acho que isso não existe aquele momento. É igual... Vamos dar um outro exemplo aqui. É igual a gente pensar em filhos. Tem gente que chega e fala, não, vou ter filho quando eu estiver extremamente preparado. Cara, tu nunca está preparado. Nunca chega, né? Então, às vezes tem coisas que tu tem que chutar a bola e vamos fazer, cara. Paciência.
Então, tem coisas que elas vão se construindo com o tempo, né? E foi uma discussão grande entre nós sócios, exatamente, é o momento, não é o momento, a gente tem gente, não tem gente, quem vai tocar, quem não vai tocar, mas se você não começa, não dá o gatilho, não dá o fogo não pega. Então, precisa dar aquela chamazinha inicial e a gente ir aprendendo com os erros. Acho que a vida é assim na grande maioria das coisas. Então, não houve ali uma educação prévia, mas a gente está aprendendo conforme a coisa vai andando. E a gente tem hoje 50 médicos dentro da clínica, né, rodiciados ali de várias especialidades. Lidar com esses profissionais que são, enfim, de perfis muito diferentes é muito desafiador. A gente tem um setor ali de gerência geral, de coordenação, de supervisão para lidar com alguns médicos, para tentar acolher bem esses colegas, né? Porque o médico hoje é o nosso principal cliente, o primeiro cliente, então fazer ele se sentir bem dentro da clínica, ter uma agenda forte para ele, é uma das prioridades nossas, e a gente perdeu alguns talentos ao longo desse ano que acaba nos deixando alguns desfalques ali, porque realmente criar pessoas, né, com foco, com a mentalidade, com a ideia, com todo aquele jeito de ser, como você quer passar, realmente é muito desafiador. É muito subjetivo, né? Você, se atirar uma pedra numa água, você sabe que ela vai afundar. Se você jogar uma pessoa, você não sabe se ela volta para te matar, se ela afunda, se ela sabe nadar, não sabe o que vai acontecer. Então, às vezes, a gente coloca a gente no fogo e não sabe como aquilo vai se comportar, né? Se comporta de um jeito totalmente diferente. Então, às vezes, o turnover de algumas áreas, sobretudo de supervisão, de coordenação, de alguns setores nossos, ele é bem grande. Inclusive do call center, por exemplo. Call center que é o setor de atendimento de telefonia. É um turnover grande lá porque é um setor de estresse, né? De marcação, agendamento de número, de conversões e tudo mais. Então, lidar com pessoas realmente é desafiador. E a gente está hoje com uma consultoria lá que, até falar aqui a gente está gostando bastante, que é o Felipe Mendes. Sim, nosso parceiro, inclusive, um parceirão. Assim, pois é, estavam juntos no Paranegócios. Isso. Então a gente tá com ele lá, estamos gostando bastante, estamos com fé de que vai arrumar um pouquinho mais a casa, colocando ali a manualização de cada tipo de segmento de funcionário que a gente tem lá dentro. E até implementar cultura, né? Também eu acho importante isso. Se eu te falar qual é a cultura da SOS, tu consegue me falar? Paralelo a isso, eu achei interessante tu falar assim, o médico é o meu principal cliente, é meu primeiro cliente. Eu acho muito legal porque a gente corrobora muito com essa ideia, porque se eu não conseguir vender o meu negócio para o meu parceiro, para o meu sócio, eu não consigo vender para ninguém. Essa é a cultura de lá? A ideia que a gente tenta implementar é exatamente isso. E fazer o teu funcionário que está ali na ponta entender isso realmente é um desafio. Porque uma coisa é você fala em reunião e tem perfis, tem gente que vai absorver, vai repetir, replicar o que você está falando. Aí tem pessoas que internalizam e enfim, não conseguem se expandir para coisas novas, melhorar o mindset todo, né? A cultura hoje da clínica, eu acho que a gente puxa muito para isso, eu e o Rodrigo, que é meu sócio primo, o Rodrigo que é cardiologista, é exatamente esse cuidado com o cliente, cuidado com o paciente. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito focada em atender bem, em ter um cuidado, ter um zelo de uma forma muito deliberada minha, assim, algo muito meu, né, sem nenhum interesse a mais além disso. Então eu costumo atender de forma muito focada e de forma muito que entrega mesmo meus pacientes, porque eu gosto disso, né? Só que depois de algum tempo atendendo, eu vi que isso, cara, apesar de eu fazer algo que era trivial, era elogiado. Então eu via, cara, isso, atender bem como eu atendo, na verdade, não é o normal. A maioria das pessoas não atendem assim. Então, isso é talvez um diferencial, né? Então, e que deveria ser o básico, né? Que deveria ser o básico. E aí você vê muitas vezes as pessoas elogiando, dando feedback positivo. Cara, eu atendi normal, né? Normal, como obrigado, todo né, médico deveria fazer. Né? Mas, na verdade, o paciente ali se sentiu, né, muito bem acolhido e tudo mais. Então, eu tento levar um pouco isso para o negócio. Né? Eu vejo de uma forma obstinada, né, de resolver o problema do paciente. Apesar de eu ser cirurgião vascular, eu inclusive atuo hoje muito no setor suplementar, apesar de a gente estar falando dessas crises e tudo, então atuo muito no setor suplementar, me divido entre a vida médica, a parte administrativa ali, gerencial da empresa. Mas eu tento, durante a resolução de problema do paciente, não menosprezar, ter uma escuta ativa para que eu possa
dar algum direcionamento, ainda que não seja da minha área. É diferente de... eu sei que acontece muito, né? Chega o paciente, olha, eu sou dermatologista, aí falou de uma gastrite, não, isso não é comigo. A gente tenta escutar, pelo menos, né, para que possa dar um direcionamento, né, dar um conforto, dar uma atenção. Cara, então, eu acho que levar isso ali para dentro, para os funcionários, é a maneira como eu tento passar, cara, acolher, entendeu? Tem que ter humanização e tem que acolher. Tu falaste uma coisa interessante, porque a minha mãe é médica, eu sou de uma família de médicos, e a minha mãe é aquela médica assim que ela escutava, ela inclusive tratava coisas que hoje é impossível tu ver um pediatra tratando. Tu falaste, pô, se eu chego com alguma doença de PEG, a minha mãe tratava. Hoje o pediatra manda num dermatopediatra, o pediatra dermato, não sei nem como é que é. É sub. Essa extrema especialidade, cara, que tem hoje dentro da medicina, ela te atrapalha ou te ajuda como negócio, Felipe? Olha, é uma pergunta difícil, realmente, né? É uma pergunta difícil. Se a gente fosse imaginar do ponto de vista mercadológico, fazer o paciente ficar circulando por uma mesma queixa dentro do mesmo espaço, aumentar o ticket médio dele seria melhor. Mas essa não é a verdade. A experiência fica ruim. A experiência fica ruim. Nenhum cliente gosta de se sentir... Isso já aconteceu, inclusive, no passado. Assim, tem os dissabores, não tem como não ter. Apesar de a gente lutar por isso, mas acontece, né, do paciente ali rodar com três médicos, não ter um problema resolvido e vir reclamar com a gente. Não acontece, eu não quero que isso aconteça. Mas faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. E assim, do ponto de vista mercadológico, talvez fosse interessante pensar nessa, quanto mais especialidade, mais o cara roda para ver um negocinho na ponta do dedo até o fio do cabelo. Mas a verdade é que realmente a experiência fica ruim, o cliente não gosta, ele gosta de ser visto como até porque o teu negócio envolve recorrência. O cliente que vive isso aí não volta. Exatamente. Aí tu não tem recorrência. Exatamente. Então, a ideia, né, que a gente consiga, com um atendimento ali, poder resolver a maioria das situações do paciente. Não dá para ser aquele médico, e hoje as pessoas clamam cada vez mais por serem acolhidas e por terem uma escuta, né? Então, você percebe isso. Tem muito paciente que vai hoje só para ser escutado. Literalmente, você vira um psicólogo, psiquiatra ali do paciente, às vezes, durante a consulta, e não dá para você mandar o paciente embora, olha, não... Por favor, que eu tenho um paciente para atender aqui, tá, já acabou a sua hora. Não dá para ser assim, né? Você tem que ter alguma empatia e escutar alguma coisa, ainda que não seja da sua especialidade. Tem uma mancha aqui, então deixa eu olhar, olha, eu não sei te falar. Se está estranha para mim, vamos olhar. Está estranha, mas eu tenho uma amiga aqui que é dermato, pode lhe atender, posso pedir, enfim, dar alguma saída pela tangente que seja, para que você deixe a pessoa satisfeita. Né? Na verdade, tu foca muito no cliente e eu tenho o foco do cliente, né, cara? E quando o empresário, o prestador de serviço tem essa mentalidade, cara, dificilmente ainda vai ter resultado, porque tu sempre gera novos negócios, né? Não tem como sair disso aí. Falando em negócio, Felipe, me fala se tu tens alguém que tu modela, alguma empresa que tu chegaste a ver isso antes, ou foi uma ideia tua. Tu tens algum entre aspas, e bastante aspas, concorrente que tu modela para, porra, eu acho que esse modelo de negócio faz sentido, dá para replicar aqui. Tu tiveste alguma coisa assim? Para a montagem, para a estruturação da clínica, quando foi em 2017, né, quando eu voltei de São Paulo, e lá em São Paulo eu vivi um boom ali do Doutor Consulta, que serviu de inspiração para a gente para fazer o modelo de negócios aqui. Na época eu estava como residente da USP São Paulo, e aí dentro da USP falava-se muito do grupo do Doutor Consulta, exatamente porque o Tomás, que é o dono, o CEO até atual, ele é irmão do Vitor, que foi residente na mesma época que eu, então foi meu R+, e são filhos do Miguel Ciruj, né, que são um grande professor, extremamente respeitado, conceituado, e os filhos igualmente. E aí tinha muita gente lá da universidade que trabalhava, né, para consulta, para o Doutor Consulta. E aí quando eu voltei a gente quis reproduzir um pouco isso. A questão do cartão, ela já foi um pouquinho à parte disso, não moldado no modelo do Doutor Consulta, mas focado em uma outra grande empresa que é o Amor Saúde, né, que hoje já está aqui, inclusive, mas trabalham de uma maneira um pouco diferente. Então, aqui a gente quis montar algo distinto. Eles vendem o desconto, como a gente falou, eles não vendem o acesso a serviço, então o cartão deles é focado, né, no desconto. Mas é uma empresa fantástica, que já está, inclusive, multinacional, já não está mais só no Brasil, já está em outros países da América Latina e pretendem ir, inclusive, para os Estados Unidos. Então, eles são um grande exemplo. Eu acho que esse é o grande exemplo da diferença entre inspirar e copiar. Né? Tu pegar-te inspiração e tentar te colocar o teu jeito com as peculiaridades do local, porque é muito fácil de pegar um modelo e só copiar. Nunca vai dar certo, porque são pessoas diferentes, são locais diferentes, são situações diferentes. Felipe, a gente está na reta final
Antes de eu continuar, cara, eu queria só convidar a galera para compartilhar o episódio, porque, cara, foi uma aula aqui de verticalização na área da saúde. A gente falou desde de modelo de negócio, de planejamento, de setor comercial, que a gente fala muito pouco aqui. Inclusive, podia ser uma pauta, até para chamar o Felipe mesmo ano que vem, para a gente falar sobre setor comercial, cara, desde o início. E compartilha com 2, 3 amigos. O Felipe está aqui falando o quê, Felipe? 7 anos de experiência? 7 anos. 7 anos de experiência à frente da SOS. Isso. E faculdade nenhuma ensina, cara. Eu tenho certeza disso. Nem R1, R2, R3, tantos R's deve ter na costa aí. Não ensina. E dito isso, compartilhe. Felipe, cara, o cara quer começar, o cara tá na saúde. Eu sei que eu te coloquei numa posição difícil agora, vou ensinar o concorrente, mas não é esse negócio de aperfeiçoar o mercado. O que tu fala para um cara, entre aspas, inclusive eu te falei que eu tenho um cliente que se espega muito na SOS, né? Sim. Bora pegar ele. O que tu fala para ele em termos de ele quer começar a verticalizar o negócio dele? Começaria por onde? Faz o quê? Termina onde, cara? Cara, acho que tem que ter um operacional bem robusto, né? Então, antes de pensar em verticalização, tem que ter uma clínica já com algum grau, né, de maturidade. Acho que isso seria o primeiro passo. E depois costurar parcerias, né? Costurar parcerias que possam te garantir todo esse background para dar uma visão um atendimento mais holístico para o paciente. É como a gente tem hoje, eu tenho parceiros que fazem essa descentralização, isso é um diferencial. Tem parcerias com hospitais para poder ser o intermediador entre pacientes que querem uma cirurgia, precisam de uma cirurgia de média complexidade. Então a gente consegue ser a ponte e a facilitação para esse tipo de serviço. Acho que isso também é um processo bom. E montar exatamente um time comercial que possa vender gerar demanda, a alma daquilo, gerar o valor daquilo. Que uma coisa é aquilo que a gente fala e vende falando, a outra vai ser o paciente chegando e tendo a experiência daquilo que você falou. Então a gente fala, promete muita coisa, mas lá no dia a dia tem que entregar, né? Então tudo que eu falo aqui, a gente vai ter que ter o compromisso de entregar lá depois. Então tem que ter esse equilíbrio aí. Cara, tu falaste uma coisa que a gente deixou de passar aqui, questão de marca. Querendo ou não, agora tu tem, como eu te falei, tu tem 2 negócios, né? Como eu entendo, praticamente tu tem realmente 2 marcas. Mas não necessariamente uma concorre com a outra. Eu vejo que uma está dentro da outra, né? Sim. Tipo, o cartão da SOS, ela veio para complementar e gerar mais valor para a SOS Consulta. É esse o raciocínio? A ideia é essa e a depender do como a gente conseguir crescer com esse cartão, a gente pensa literalmente em fazer separação jurídica, separação total, uma contabilidade totalmente diferente, a ponto, né, de repente, quem sabe, o cartão começar a prestar saúde para prestar atendimento para os beneficiários, para ainda além desses 6 parceiros que a gente tem atual. Até absorver outros parceiros também. Exatamente. Cara, Felipe, para finalizar, me fala mais sobre o cartão, cara. Onde é que eu consigo, como é que funciona, qual o benefício que aqui para Polar me dá para os meus funcionários. Me explica agora como é que funciona o cartão da SOS, cara. Então, o cartão de saúde a gente vai ter essa porta de entrada inicial para o clínico e tem um outro pool de serviços ali cobertos ao longo do ano. Para quem é empresário, a gente oferece aí a consulta ASO, né, a parte de saúde ocupacional, já coberta por dentro disso. Então, se você tem 100, 80 funcionários, o ASO anual já está coberto. O periódico que o pessoal conhece. O periódico já vai estar coberto, inclusive com alguns exames cobertos. No mais, a gente tem aqui a cobertura de check-ups, então tem um check-up cardiológico, um check-up ginecológico, avaliações odontológicas, que é a parte de revisão, limpeza, uma vez por semestre, consulta com até 6 especialistas ao longo do ano e o clínico geral, mês a mês, quantas vezes quiser, pode ir lá que tem um clínico para ser atendido. No site nosso hoje, clinicasosconsulta.com.br, tem o acesso direto para a página de contratação do plano, então pode acessar por lá ou ligar para o pessoal do nosso comercial para poder fazer essa ponte. Eu posso dar depois o telefone, colocar. Legal, a gente deixa na descrição, alguma coisa assim. E como é que te acho, cara? No Instagram também eu sei que vocês estão. Dr. Felipe Ribeiro Vascular e Clínica SOS Consulta. Então, seguir a gente lá, tá junto aí, qualquer coisa, entrar em contato comigo também pelo direct, trocar uma ideia, fazer parcerias. Até questão de parceria mesmo. Exato. Cara, Felipe,
obrigado pelo teu tempo, foi uma aula. Eu acho que tu tens um puta de um negócio na mão e não caiu do céu, né? São 7 anos trabalhando, pensando e planejando isso aí. Acho que é o mal do brasileiro achar que tudo veio da noite pro dia. Exato. Mas, obrigado pelo teu tempo. Volta quando quiser deixar alguma palavra, falar alguma coisa, pode falar, fica à vontade. Não, obrigado. Agradecer aí o Polaro, que já é parceiro de longa data com a gente, tem um trabalho também muito bom. A gente todos nós dentro da empresa, da diretoria, bem grato e ver o bom trabalho que vocês atuam conosco no escritório. E agradecer por esse espaço. E obrigado. Desejar ali também logo um Feliz Natal e Ano. É isso aí. 2025 próspero para todos nós ali, com mais negócios sendo fechados. Amém. Potiguar, tem alguma coisa para falar ou não? Posso finalizar aqui? Último episódio da temporada? Não, é o último. Fechamos com chave de ouro. Puta de uma aula de verticalização de negócio. Uma honra. Felipe, então, muito obrigado. Gerson, mais um ano para conta. Potiguar, primeiro ano para conta. Então é isso, pessoal. Abraço.